Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Leremos todo o capítulo. Diz assim a santa, inspirada palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai, que é o meio pelo qual o Senhor fala conosco diretamente. O Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra onde nós temos errado e o Senhor nos indica o caminho correto. E é por isso, Pai, que mais uma vez nesta noite nós pedimos a ajuda do Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que não seja um homem falando, um homem que é falho, que é pecador, que é limitado, mas que seja o Teu Santo Espírito aplicando a Tua palavra em cada coração. Faze a Tua obra, Pai, nesta noite. Abençoa a todos que estão aqui, para que a Tua palavra penetre nas câmaras mais profundas de cada coração, Pai. Tu tens poder para isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois de um dia difícil, é muito bom voltar para casa. Abraão passou por momentos bem difíceis no Egito. Ao invés de confiar plenamente no Senhor, ele decidiu mentir para os homens, mentir para Faraó, dizendo que Sara não era a sua esposa, mas apenas a sua irmã. Esta mentira gerou graves consequências. Deus mandou pragas sobre os egípcios, sobre Faraó, e Faraó chegou a repreender Abrão, alguém que não é de Deus, repreendendo o escolhido do Senhor. Que vergonha! E mandou Abrão embora. E Abraão foi embora, tendo passado por momentos muito difíceis ali no Egito, momentos de muita tensão. E tudo isso porque ele fez tudo errado. Ele não confiou em Deus, ele não pediu a direção de Deus, ele mentiu. E foi por isso que ele passou por momentos tão difíceis.
Agora, consciente dos erros que cometeu, dos seus pecados, Abraão retorna à sua terra, acompanhado da sua mulher, do seu sobrinho. E qual será o comportamento de Abraão agora, depois de ter passado por momentos tão tensos, momentos tão difíceis, uma provação pela qual ele passou? Qual deve ser o nosso comportamento depois que nós passamos por grandes provações, depois que nós passamos por períodos de dificuldades, por vezes provocados por nós mesmos, pela nossa imaturidade, pela nossa pecaminosidade? Qual deve ser o nosso comportamento? Em primeiro lugar, restaurar a comunhão com Deus. Restaurar a comunhão com Deus. Diz o texto que Abraão fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e ele teve tempo suficiente para pensar nos erros que ele havia cometido ali no Egito. E agora ele retorna para a sua terra inicial e ele restaura o altar, ele restaura a sua comunhão com Deus. Diz o verso 4, que ele chegou até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Este trecho que nós lemos, ele começa com o altar e ele termina com o altar, marcando muito propriamente que Abraão ele está retornando para os caminhos de Deus. Veja o verso 18, Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Abrão, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu repito, este texto está demarcado por 2 altares. Abraão retorna ao primeiro altar que havia feito, invoca o nome do Senhor, e o texto termina com ele levantando um outro altar. É de fato um retorno de Abraão aos caminhos do Senhor, a vida de comunhão com Deus. No episódio anterior, quando Abrão foi para o Egito, nós não vemos nada de altar, nós não vemos nada de oração, muito menos a voz de Deus falando. Nós só temos ali um Abraão temeroso com a sua própria vida, tomando decisões atabalhoadas, equivocadas, pecaminosas diante do Senhor. Mas aqui, retornando para a sua terra, ele meditou nos rumos que ele havia tomado, rumos incorretos lá no Egito. E agora, depois da provação, Abrão retorna ao plano original, retorna à comunhão com o seu Deus. A presença destes 2 altares aqui nos mostra isso. Ele retorna ao altar que ele havia construído logo após ouvir as promessas do Senhor, e ele invoca novamente o nome do Senhor. Então observe, depois de uma provação daquela, de erros cometidos, de pecados feitos contra o nosso Senhor, essa é a sua primeira ação, retornar aos caminhos do Senhor. Qual deve ser a nossa primeira ação depois de passarmos por provações, fruto dos nossos pecados? Restaurar a comunhão com Deus. Pedro passou por este processo. Pedro, depois que negou a Cristo, arrependido, ele foi chamado pelo Senhor para ser restaurado. E ali na presença dos seus colegas apóstolos, ele teve que reafirmar 3 vezes diante do Senhor: eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E só assim foi que Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, como que dissesse: você está restaurado. O interessante é que Pedro negou a Cristo 3 vezes, e Jesus fez com que Pedro repetisse 3 vezes que o amava e o restaurasse. Pedro foi restaurado, ele retornou à comunhão ao Senhor. Meus irmãos, retornar a Deus, retornar à comunhão dos santos, à comunhão da igreja, nem sempre é fácil, requer muita humildade, muita submissão, mas é o melhor caminho. O caminho do arrependimento é sempre o melhor caminho. A palavra de Deus nos fala de uma tristeza que produz arrependimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Neste momento, há muitas pessoas desfrutando de uma vida de risadas, de
suposta e fugaz alegria, mas sendo conduzidos para o inferno. É melhor estar triste e quebrantado de arrependimento, retornando aos caminhos do Senhor, numa alegria fugaz, passageira, enganosa, uma alegria que termina no dia seguinte e que não te tira do rumo do inferno. A tristeza, segundo Deus, esta é boa, esta produz arrependimento. João, escrevendo o Apocalipse, especificamente à igreja de Éfeso, ele chamou aqueles crentes a voltarem ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. É o caminho para todos nós, especialmente depois de passarmos de períodos difíceis e de certo afastamento dos caminhos do Senhor, é retornar para Deus, retornar para a comunhão. E Deus, como expresso na parábola do filho pródigo, Ele está de braços abertos para receber filhos arrependidos, de braços abertos para receber filhos que estão contristados e arrependidos por coisas erradas que fizeram. Então, em primeiro lugar, depois de passarmos por provações, especialmente aquelas que nos afastaram um pouco de Deus, nós devemos restaurar a comunhão com Ele. Em segundo lugar, nós devemos não buscar o interesse próprio, No Egito, nós não temos nenhum registro de Abrão orando, de Abrão buscando a direção de Deus. Lá, Abrão tomou as rédeas da sua vida, tomou o controle da situação e decidiu da pior maneira possível. Ele mentiu, temendo a morte, tentando se livrar de ameaças futuras e fez tudo errado. Agora aqui, com a lição aprendida, ele vai agir de forma totalmente diferente. Qual foi o problema? Qual é o problema aqui do nosso texto? O texto nos mostra que Ló e Abraão tinham muitos rebanhos, muito gado, muitas tendas, e eles foram morar juntos, possivelmente vizinhos. E os pastores já estavam brigando, possivelmente os animais estavam se misturando, e os pastores estavam acusando uns aos outros de roubo. Vocês são ladrões, vocês roubaram o nosso gado. Estava havendo uma grande confusão. O espaço que eles estavam ocupando ali era pequeno demais para os dois. A situação ficou de fato insustentável. Qual será a solução que Abrão dará a este problema? Será que ele mentirá, como ele fez no Egito? Será que ele usará da sua idade, sendo tio e sendo mais velho, para mandar embora o seu sobrinho? Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão dá a Ló o privilégio de escolher. Escolhe. Você quer a da direita? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Observe que Abrão abre aqui mão do seu direito, abre a mão do seu direito de ser tio e de ser mais velho. E ele dá o direito de escolha ao seu sobrinho. Abrão age com magnanimidade, com generosidade, age com abnegação. Nos lembra as palavras de Paulo aos Coríntios sobre o amor, que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Abrão aprendeu ricas lições quando passou por aquela provação do Egito, e nós deveríamos agir assim também. Ora, quando nós pecamos, quando nós escolhemos pecar, essa é uma decisão egoística, essa é uma decisão que considera os nossos próprios desejos, os nossos próprios impulsos, as nossas próprias vontades. O pecado é, em essência, egoístico, porque é desprezar a vontade de Deus e seguir a nossa própria vontade. Essa é a essência do pecado. Então, para retornarmos a Deus,
para restaurarmos a nossa comunhão com Ele, nós devemos de fato perceber que não são os nossos interesses, mas os interesses de Deus, os interesses do Senhor. Cristo nos mostrou que para segui-lo era necessário negarmos a nós mesmos. E negar a nós mesmos é dizer não aos nossos impulsos pecaminosos, aos nossos pensamentos, às nossas palavras e ações que desagradam a Deus. E escolher obedecer a Deus, negar os nossos pecados, os nossos impulsos pecaminosos e seguir pelo caminho de Deus. Abrão aqui, ele não quis escolher primeiro, ele simplesmente deu o direito de escolha a Ló. E Ló, que não está quebrantado, Ló fez a escolha. Ló poderia ter dito: não, meu tio, o senhor é mais velho, faça a escolha. O senhor é meu tio, faça a escolha. Não, Ló rapidamente escolheu. Levantou Ló os olhos, verso 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló, ao invés de passar o privilégio ao seu tio, ele escolheu rapidamente. Ele olhou e viu aquela campina plana, possivelmente eles estavam no lugar alto, né? E ele viu que era uma região banhada por rios, por riachos, assim como o jardim do Senhor. Há uma comparação aqui com o Éden. E assim como o Egito, uma comparação pensando no rio Nilo, né, que banhava ali o Egito também. Ló escolheu. Todavia, já no texto, nós temos o registro do que aguardava Ló, porque diz o texto que naquela região os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, observe o perigo de você escolher com os olhos. Observe o perigo de você não buscar a direção do Senhor. Ló escolheu com os olhos. E ele escolheu Sodoma e Gomorra. Ele escolheu o pior que poderia existir para a sua família. Abrão abriu mão dos seus interesses e confiou em Deus. Confiou em Deus. A Bíblia nos orienta a não ficarmos presos às coisas que se veem, mas pensarmos nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós devemos, meus irmãos, com os olhos da fé, buscar as decisões que agradam ao Senhor, não as decisões que agradam à nossa vista. Vocês se lembram de Pedro? Quando Jesus mandou ele vir caminhando nas águas, num primeiro momento de fé, ele saiu caminhando por cima das águas, mas daqui a pouco, ele reparou na força dos ventos, ele olhou não com os olhos da fé, mas ele olhou com os olhos humanos e começou a afundar. E a lição para nós é evidente: enquanto nós estamos nesta vida querendo ver para crer, e julgando as coisas pela aparência, pelos nossos olhos, nós vamos afundar. Nós temos que de fato buscar a direção do Senhor e ter olhos da fé e buscar as coisas que agradam ao Senhor. Abrão fez isso neste momento. No Egito não. No Egito ele tomou decisões olhando com os olhos da carne, mas aqui parece que ele está aprendendo a olhar com os olhos da fé. Ló fez a péssima escolha. Então, em momentos da tua vida de decisões importantes, não fique impressionado com aquilo que você está vendo. Busque a direção de Deus, porque aquilo que nós vemos é enganoso. Mas quando nós buscamos a direção do Senhor e meditamos na palavra do Senhor e nos submetemos à vontade do Senhor, aí sim nós vamos tomar as decisões corretas. Então, depois de um tempo de provação, de distância de Deus, primeiro, nós devemos restaurar a comunhão com Ele. Segundo, devemos não buscar o interesse próprio. E por fim, devemos confiar em Deus. Verso 14 diz assim: agora Deus vai falar com Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque
toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Abrão agiu corretamente, abrindo mão do direito de escolher, e agora o dono dos céus e da terra é quem se coloca diante de Abraão, dizendo: Abraão, escolhe. Já que você abriu mão do teu direito, agora você escolhe. Para onde você olhar, olha para a direita, para a esquerda, olha para o oriente e para o ocidente. Tudo que você vir será terra tua e da tua descendência. Meus irmãos, vejam o que Deus faz quando nós abrimos mão dos nossos, digamos, interesses próprios para confiar no Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Abrão abriu mão do seu próprio direito de escolha e agora o Criador dos céus e da terra é quem aparece para ele dizendo: agora escolhe, agora você vai ser recompensado. Você se lembra de Ana, mãe de Samuel? A coisa que Ana mais queria na vida era um filho. E Deus deu um filho e ela devolveu o filho ao Senhor. Samuel, muito novinho, foi devolvido, porque Ana prometera: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. E o que Deus fez como recompensa? 1 Samuel 2,21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana não tinha nenhum filho, e chorava e sofria por causa disso, porque era estéril. Deus deu o filho para ela, e ela poderia até ter racionalizado e pensado: Senhor, eu falei aquela promessa porque eu estava muito emocionada, mas deixa eu guardar esse filho aqui para mim. Mas não, ela honrou a promessa e devolveu o filho ao Senhor. E o filho foi muito cedo morar no templo, e ela via o filho uma vez por ano. E o que Deus fez com ela? Deu 5 filhos para ela. Meus irmãos, todas as vezes que nós abrimos mão das nossas coisas, dos nossos direitos e interesses, em prol de Deus e em prol do seu reino, Deus sempre nos abençoa. Nós nunca ficamos com menos, nós sempre ficamos com mais. Foi por isso que Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando nós damos para Deus, quando nós cedemos coisas para o reino, Deus sempre nos devolve em multiplicidade. Nós nunca ficamos com menos. Com Deus nós nunca passamos por uma operação de subtração, é sempre multiplicação, é sempre multiplicação. Deus faz isso com aqueles filhos que não se importam com as próprias coisas e as oferecem para o reino. Disse mais Deus a Abrão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui Deus está reafirmando as promessas que já havia feito a Abrão, promessas da aliança, de que ele abençoaria a sua descendência, que a sua descendência seria maior do que o pó da terra, maior do que as estrelas do céu. E nós sabemos que nós somos esta descendência, porque em Cristo, o descendente, é que nós temos acesso a estas promessas, e nós somos herdeiros, não de Abraão, porque nós não somos judeus, mas nós somos herdeiros de Cristo Jesus, é em Cristo que nós temos acesso. O apóstolo Paulo trabalha isso em Gálatas capítulo 3. O texto continua, Deus dizendo: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Deus diz para Abraão andar em toda aquela extensão, em todas aquelas terras, simbolizando que onde o seu pé pisasse seria de fato possessão sua, porque o próprio Deus, o dono do céu e da terra, estava dando. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então Abrão confiou nestas palavras, obedeceu seu Deus, mudou as suas tendas exatamente para as terras que Deus havia sinalizado e levantou ali um altar ao Senhor. Agora está tudo certo. Depois de uma fase tão errada que nós vimos domingo passado, envolvendo Abrão, agora ele fez tudo certo. Começa com o altar invocando ao Senhor.
abre mão dos seus direitos, recebe as bênçãos de Deus, confia no Senhor, levanta outro altar. Essa é a vida cristã, meus irmãos, de fé em fé, de glória em glória, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. Agora sim nós vemos Ele restaurando a comunhão a Deus. Concluindo então, depois de uma sequência de erros, de pecados no Egito, Abrão retomou o caminho da comunhão. Abrão voltou para a casa do Pai. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, mesmo com uma vida santa, Ele sofreu uma vida de provações. Era um santo vivendo num mundo pecaminoso. Observe, nós nem somos santos e nós já sofremos vivendo num mundo tão pecaminoso. Imagine o nosso Senhor Jesus Cristo, um santo no meio de pecadores, um santo no meio da corrupção. Nosso Senhor Jesus sofreu o período de humilhação inteiro. E Ele sofreu esta vida de provações para que Ele cumprisse tudo o que Adão não havia conseguido cumprir, e muito menos nós, para que Ele cumprisse toda a justiça do Pai. E já na infância Ele teve que fugir para o Egito, levado pelos seus pais, para não morrer nas mãos de Herodes. Sua vida foi inteira de retidão. Jesus nunca mentiu, como Abraão. Jesus nunca mentiu. Injustiça nunca se achou em seus lábios. Jesus nunca buscou seus próprios interesses, mas sempre os interesses de seu Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, ele não levou em consideração o seu direito de ser Deus. Eu sou Deus e eu permanecerei aqui em glória. Ele deixou esse direito de lado, esvaziou-se da sua glória, encarnou-se no ventre de uma pecadora, nasceu em terras pecadoras, para obedecer o seu Pai, colocou-se embaixo da lei, cumpriu toda a lei, sofreu, viveu, morreu, subiu à cruz, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Na cruz Ele sofreu dores lancinantes durante horas, não apenas a tortura física, que já era demais, mas o peso dos nossos pecados, a ira de Deus foi colocada sobre o Filho, para que nós não experimentássemos o castigo que era devido a nós. E ao final de tanta dor e sofrimento, finalmente Ele clamou ao Pai: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de um dia difícil, é muito bom voltar para casa. E foi para casa que o nosso Senhor Jesus Cristo voltou. E nada melhor que saber que quando nós voltamos para casa, nós encontramos um Pai de braços abertos, pronto para nos receber, um Pai gracioso, misericordioso, que deixa os nossos pecados no passado, como nós lemos: não me lembrarei dos teus pecados, retorne, é vida nova, é um Pai amoroso, é um Pai gracioso, que apaga os nossos pecados em Cristo e nos recebe de braços abertos. Depois de um dia difícil, como é bom voltarmos para casa, como é bom voltarmos para os braços do Pai. Volte ao primeiro amor. Você vai encontrar um Deus de braços abertos, pronto para te perdoar. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14.
Leremos dos versos 17 a 24. Diz assim a santa palavra de Deus. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar. Santo Deus, na Tua presença ainda, nós pedimos o Teu auxílio para entender a Tua palavra, ó Pai, que é tão rica e que relata fatos tão importantes na vida do Teu povo. Ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, abre a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos alimentados pelo Senhor mesmo, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cenário aqui é de pós-guerra. Ali no vale de Savé estavam os soldados de Abrão, os 318 valentes, totalmente exaustos, exauridos por causa da guerra. Podemos imaginá-los sujos de sangue, cansados, maltrapilhos. O cenário de uma guerra, como ficam soldados depois de uma guerra, com as suas espadas e os seus escudos e as suas lanças cheias de sangue, famintos. Com eles estão Ló, os bens de Ló que foram resgatados, as mulheres, o povo, muita gente que foi resgatada naquela batalha pelos 318 valentes de Abrão. E também estão ali soldados que foram aprisionados, que não foram mortos, mas que foram trazidos acorrentados, e estão ali possivelmente sentados no chão, num canto, sendo vigiados. 2 reis então vão ao encontro de Abrão, um para bem dizer e um para mal dizer. Um é o rei de Sodoma, um rei que havia acabado de ser vencido. O outro é Melquisedeque, rei de Salém. Os 2 reis servem a deuses diferentes. O rei de Sodoma serve a deuses falsos, deuses imaginários. O rei de Salém serve ao Deus Altíssimo, serve ao Deus verdadeiro. Melquisedeque é um personagem bastante misterioso na palavra de Deus. É um rei misterioso. Nós quase nada sabemos sobre Melquisedeque. O que nós sabemos, olhando para esse texto e pegando outros textos da Bíblia, em primeiro lugar, é que ele era um rei de justiça e de paz. Este é o primeiro ponto. Melquisedeque era um rei de justiça e de paz. O escritor do livro de Hebreus nos informa, no capítulo 7, versículo 2, que Melquisedeque era um rei de justiça e um rei de paz. É dito lá em Hebreus 7:2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Por que rei de justiça? Porque Melquisedeque é literalmente rei de justiça. Melech Tzadik, rei de justiça. Estas são as 2 palavras que formam Melquisedeque. E como o escritor de Hebreus nos mostra, ele é rei de paz, porque ele é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Salém é uma variação de Shalom, que é paz. Então ele é rei de justiça e rei de paz. Observe que nós temos luzes do Novo Testamento aqui. O escritor aos Hebreus, divinamente inspirado e com muito mais dados do que nós temos de Gênesis, ele vai lançando luzes
para que nós tenhamos mais elementos sobre quem era Melquisedeque. O verso 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho para os homens de Abrão, que no findar daquela guerra estavam famintos. Ele trouxe alimento para aquela multidão. Diz o texto que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Além de rei, ele era sacerdote. E a esta altura você já percebeu as semelhanças deste misterioso rei com o Rei dos Reis. Um rei que também é sacerdote. Um rei que também alimentava multidões, um rei de justiça, um rei de paz, um rei que traz pão e vinho, um rei que também é sacerdote. Melquisedeque, então, ele é como que um tipo de Jesus Cristo, é como um exemplo no passado. Olhando para Melquisedeque, nós temos vislumbres de como seria Jesus Cristo. É um personagem misterioso, mas que aponta para Cristo. Jesus é um rei de justiça, tal qual Melquisedeque. Jesus viveu uma vida de cumprimento integral da justiça de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Por isso que ele brada na cruz: está consumado, tetelestai, está consumado, está pago. Este termo é um termo contábil, está paga, a justiça de Deus que pesava sobre o homem está paga. Em Romanos 3, 22, Paulo escreve que Jesus foi ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé no seu nome. Ele foi justo porque ele viveu uma vida de plena justiça, e ele foi justificador na cruz do Calvário quando ele atribuiu a sua justiça sobre nós. E assim nós fomos justificados, e o manto da sua justiça nos cobriu. Por isso ele é justo e justificador. Melquisedeque, então, este rei de justiça, aponta para o perfeito rei de justiça, Jesus Cristo. Mas Jesus também é um rei de paz. Isaías profeticamente o chamou de príncipe da paz. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que Jesus é a nossa paz. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e acompanhe comigo, a partir do verso 11. Efésios 2, verso 11. Observe especialmente como Jesus Cristo efetuou a paz, como Jesus Cristo pacificou a nossa relação com Deus. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Até aqui, o apóstolo Paulo nos mostra que antes nós estávamos longe, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, mas em Cristo nós fomos aproximados pelo sangue, e de ambos
de judeus e de gentios, ele fez um só povo e nos reconciliou com Deus e nos colocou em paz com Deus. Então Cristo é a expressão máxima de um rei de paz, porque ele fez a paz entre nós e um Deus do qual nós estávamos distantes, nós éramos inimigos. Melquisedeque, então, é um rei de paz que aponta para o perfeito rei da paz. Eis que temos aqui um rei que traz pão e vinho, um rei que se preocupa em alimentar a multidão, Melquisedeque. Mas temos Cristo, que por 2 vezes nós o vemos no Novo Testamento alimentando multidões, compadecido com multidões que estavam famintas, multiplicando pães e peixes para que as multidões tivessem comida, e aplicando esta multiplicação a ele próprio, dizendo: eu sou o pão que desce dos céus. Este pão que vocês têm em mãos, ele acaba, ele é finito, mas eu sou o pão que desce dos céus, que sacia. Por 2 vezes Jesus fez isso. Jesus os fez assentar sobre a relva verde, nas palavras do evangelista, mostrando o cumprimento perfeito do Salmo 23, quando o pastor nos faz assentar em pastos verdejantes. E ali na relva verde, ele alimentou aquela multidão de pessoas. Ao final do seu ministério, ele nos alimentou, os nossos pais, com pão e vinho também. E numa cerimônia de Páscoa, ele substituiu a Páscoa pela ceia, da forma como o judeu comemorava a Páscoa, com carne, com água, com vinho, com ervas amargas, com pães asmos. Agora nós celebramos a verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação, o nosso Cordeiro Pascal, pela ceia, e nós o fazemos pelo menos 12 vezes ao ano. Cristo alimentou os seus com pão e vinho. Melquisedeque, um rei que trouxe pão e vinho, aponta para Jesus então, aquele que se ofereceu por nós, como o pão sendo partido na cruz, como o vinho escorrendo na madeira do Calvário para remir os nossos pecados. E é um rei que também é sacerdote. Melquisedeque foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Cristo é rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Os 3 ofícios estão concentrados em Cristo Jesus. E como sacerdote, ele foi sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Ele ofereceu-se como um sacrifício perfeito para que nós tivéssemos a salvação, um sacrifício sem mácula, para que nós tivéssemos a reconciliação de pecados com o nosso Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Escrevendo em Hebreus, capítulo 2, verso 17, nós temos: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E além disso, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Melquisedeque foi um rei sacerdote que apontou para o perfeito rei sacerdote Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos que este rei misterioso foi um rei de justiça e um rei de paz. Em segundo lugar, nós vemos que este rei misterioso foi superior a Abrão, ao pai Abrão. Diz o verso 19: abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Irmãos, quem abençoa é maior. Quem abençoa está numa posição de superior. E aqui nós temos o grande Abrão, o pai da nação judaica dos hebreus,
sendo abençoado por Melquisedeque, que está num posto maior. Verso 20: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Abrão reconhece Melquisedeque como um sacerdote verdadeiro, um sacerdote autorizado por Deus, e dá o dízimo, isto é, a 10ª parte de todos os despojos da guerra a Melquisedeque, como era costume, como era previsto. Observe, um rei superior a Abrão, um sacerdote superior a Abrão. O escritor de Hebreus explica isso também. Abre em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Veja a partir do verso 1. Vamos ler até o 10. Hebreus 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É por assim dizer também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de... E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? Primeiro, nós temos um sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não significa que Melquisedeque, ele foi colocado no mundo sem pai nem mãe, mas não há esses registros, não há genealogia. Ninguém sabe quem foi o seu pai, sua mãe, ele não tem uma genealogia, não se sabe quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Esta é a ideia. O autor de Hebreus faz uma comparação com Cristo. Cristo teve pai, mãe, dia de nascimento e dia de morte, mas era sacerdote para sempre. Cristo é sacerdote de uma ordem que não nasceu com Levi, não nasceu ali com os filhos da descendência de Abraão. Era uma ordem anterior. A primeira ocorrência da palavra sacerdote na Bíblia aparece aqui. É um sacerdócio antes do sacerdócio levítico, é um sacerdócio superior. Jesus é desta ordem sacerdotal. Nós temos no verso 4 um sacerdote superior a Abraão. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Nós temos no verso 5 e 6 os levitas, a referência, a informação de que os levitas eram os responsáveis por receber os dízimos do povo. Mas eis que muito antes de Levi nascer, Abraão era quem estava pagando o dízimo para alguém superior a ele, Melquisedeque. No verso 7, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A constatação de que Melquisedeque é superior a Abraão. Versos 8 a 10, é a ideia de que Levi, mesmo antes de nascer, pagou os dízimos
a Melquisedeque. Porque Levi, enquanto ainda estava em Abraão, no corpo de Abraão, ele figuradamente pagou dízimos a Melquisedeque. Este é o raciocínio aqui dos versos 8 a 10. Então, o escritor aos Hebreus está mostrando que a ordem sacerdotal de Jesus Cristo era muito superior à ordem sacerdotal dos levitas, e que Cristo na cruz havia cumprido todos esses ritos de sangue. Eis a razão porque hoje nós cultuamos a Deus sem trazer animais para a igreja. Nenhum de nós traz animais para serem sacrificados, porque isso cumpriu-se e acabou em Cristo Jesus. Cristo foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A última gota de sangue em um culto foi derramada por Cristo Jesus. Depois dele, não precisamos mais de sangue. Na Páscoa, nós tínhamos sangue, o animal era morto e a sua carne era comida. Na circuncisão, sangue saía do corpo do garoto. Mas eis que os sacramentos da nova aliança não são mais cruentos, eles não têm mais sangue. Ao invés de circuncisão, água. Ao invés de sangue, água. Ao invés de sangue de animais, pão e vinho. Por quê? Porque Cristo acabou com os rituais de sangue. Porque Ele ofereceu o sacrifício final. No Antigo Testamento, os sacrifícios não acabavam. Porque tanto o povo não parava de pecar, como, diz o escritor aos Hebreus, sacrifícios de touros não são suficientes para expiar pecados. Por isso que os sacrifícios não paravam nunca. E por isso que o sacerdote nunca se assentava, ele vivia para oferecer sacrifícios. Mas eis que Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, subiu na cruz, ofereceu o seu próprio sangue, morreu, derramou as últimas gotas de sangue, e diz o escritor de Hebreus, na posição de sacerdote, assentou-se. Acabaram os sacrifícios. Ele ofereceu o último sacrifício, o sacrifício perfeito, e é neste sacrifício perfeito que nós estamos incluídos. Foi neste sacrifício perfeito que nós fomos salvos, e os nossos pecados foram extirpados, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim é que nos encontramos no Salmo 110, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é de uma ordem superior. O sacerdócio levítico cessou e segue agora o sacerdócio de Jesus Cristo. E Ele nos céus, depois de ter oferecido o seu corpo como sacrifício por nós, Ele agora faz a missão sacerdotal de interceder por nós diariamente diante do nosso Deus. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é aquele que nos liga a Deus de fato. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que este rei misterioso foi um rei de justiça e paz, e agora nós vimos que ele foi um rei superior a Abraão. Em terceiro e último lugar, este é um rei com súditos piedosos. Ele é um rei com súditos piedosos. Verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Note, o rei de Salém, Melquisedeque, chegou para ser bênção, chegou para alimentar o povo com pão e vinho, e chegou para invocar a bênção de Deus sobre Abraão, para abençoar Abraão. O rei de Sodoma não. Mesmo derrotado, ele chega aqui dando ordens a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ora, o rei de Sodoma não tinha direito de exigir nada. Ele era um perdedor, ele havia perdido a guerra. Os vencidos perdiam os despojos, era o direito dos vencedores. Mas note que Abrão não está preocupado com direitos. O Filho de Deus abre mão dos direitos muitas vezes. E foi o que aconteceu aqui. Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália,
para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Observe que a motivação de Abrão não é o fato dele estar fazendo algo errado, porque o despojo era direito do vencedor, mas ele não quer que o rei de Sodoma, um rei ímpio, diga, eu enriqueci a Abrão. Abraão não quer riquezas de origem iníqua. Abraão não quer enriquecer com dinheiro que não pertence a ele, que não é abençoado por ele. Este é o ponto. Embora pudesse, pelas leis da guerra ele poderia, mas ele não quer. Abraão não quer nada que não tenha vindo das mãos de Deus. Deus é o seu sustento. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão, o seu direito. Eles usufruam do direito deles. Eu não vou querer. Lembre-se que Abraão, ou Abrão aqui, havia aprendido esta lição já há algum tempo. Em questões financeiras, ele abria mão dos seus direitos. Lembra-se da escolha das terras? Quando, com o seu sobrinho Ló, ele abriu o direito de mais velho, de patriarca, e disse, Ló, escolhe. E ele viu que ali ele foi recompensado por Deus, porque ele abriu mão, Ló escolheu, e aí na sequência vem Deus com a recompensa. Abrão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, escolhe o que você quiser. Então, Abrão havia aprendido esta lição, de que o servo de Deus abre mão dos seus direitos. Ele não queria nada que viesse de Sodoma, ou do rei ali de Sodoma. Note que este rei misterioso, Melquisedeque, tem um súdito muito honrado, desprendido de bens materiais. E o rei dos reis? Ele tem aqui súditos honrados, súditos desprendidos de bens materiais, súditos que se alguém obrigar a andar uma milha, vão com ele 2, súditos que se pedir a túnica dão também a capa, súditos que aceitam sofrer o dano e o prejuízo para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os de fora da igreja, súditos que seguem aquele que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, súditos que têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Melquisedeque estava diante de um súdito ali, que de fato era honrado, e nós, súditos do Rei dos Reis, meus irmãos, devemos ter o mesmo comportamento, não devemos considerar valioso aquilo que é propriamente nosso, a nossa própria vida, mas devemos ser servos uns dos outros e não considerar a nós mesmos superiores aos outros, mas considerarmos-nos servos dos outros para abençoar vidas, para ajudar os outros. É assim que nós seremos súditos honrados do Rei dos Reis, aquele que deu exemplo, aquele que esvaziou-se, aquele que humilhou-se. A igreja sabe que, na minha opinião, o maior exemplo de humildade de Cristo foi quando ele, sabendo que Judas era o traidor, ele cingiu os lombos, amarrou um pano, no tórax, uma toalha, talvez um pano, cingiu os lombos, abaixou-se e lavou os pés dos discípulos e lavou os pés de Judas, até os pés de Judas ele lavou. Isso para mim é o ápice da humildade. Nós temos essa disposição de lavar os pés até daqueles que nos perseguem, até dos nossos inimigos. Nós temos essa disposição, discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos buscar nos parecer com Jesus Cristo, anular o nosso orgulho, a nossa soberba, e nos tornarmos servos uns dos outros. Essa é a vontade dele para conosco. O cenário era de pós-guerra.
Dois reis se aproximam, um rei ímpio e um rei justo. Esse rei justo, como vimos, é um personagem misterioso, mas ele aponta para o Rei dos Reis, um rei de justiça, um rei de paz, um rei superior a todo o sistema cultico do Antigo Testamento. Eis que todo aquele sistema cerimonial, sacrificial, tem o seu fim em Cristo Jesus, porque ele é superior a Abraão. É um rei que, diferentemente de Abraão, que tinha uma nação, é um rei que agora agregará povos de todas as tribos, povos e raças. É um rei para todas as nações. E é um rei com súditos piedosos. É um rei que dá o exemplo. É um rei que vai na frente. É um rei que subiu na cruz por amor ao seu povo. Geralmente, os reis das nações pedem para os súditos morrerem pela pátria. Eis que o nosso rei morreu em nosso lugar. Morreu por amor a mim e por amor a você. É um rei que humilhou-se e assumiu a forma de servo, nos mostrando pelo exemplo como é que nós devemos fazer. Que Deus assim nos abençoe então e nos dê a graça de nos parecermos com o nosso Rei dos Reis, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O sucesso toca aqui.